Hoje, nós vamos entender como surgiu o país que hoje conhecemos como Itália. Pode parecer estranho, mas até o final do século XIX, a Itália não era um país unificado. A península era dividida em vários reinos, muitos deles controlados por potências estrangeiras como Áustria e França. O processo de unir todos esses territórios em um único país ficou conhecido como Risorgimento, que em italiano significa renascimento. Para os italianos da época, unificar o país não era criar algo novo, era recuperar uma grandeza que havia sido perdida. Para entender como isso aconteceu, precisamos começar pelo Congresso de Viena. Em 1815 aconteceu o Congresso de Viena, uma reunião das principais potências europeias depois da derrota de Napoleão Bonaparte. O objetivo era reorganizar o mapa da Europa e, principalmente, impedir que novas revoluções como a francesa se espalhassem. Era o triunfo do conservadorismo. No caso da Itália, os líderes europeus decidiram manter a península dividida em vários estados menores. A lógica era simples: uma Itália fragmentada seria mais fácil de controlar do que uma Itália unida. Mas essa decisão teve uma consequência que eles não esperavam. Ela criou exatamente o ressentimento que alimentaria o nacionalismo por décadas. Olha para esse mapa. Parece um país, não é? A forma da bota, o Mediterrâneo ao redor, mas em 1815 isso aqui não era um país, era um problema. No norte, a região mais rica da Itália, Lombardia, Veneza, os ducados ao redor, estava tudo nas mãos da Áustria. Direta ou indiretamente, os Habsburgo controlavam tudo lá em cima. A elite mais rica, mais educada e mais politicamente consciente da península acordava todo dia com um soldado austríaco na rua e imposto indo para Viena. No centro, o Papa. Os estados pontifícios cortavam a Itália literalmente no meio, e ninguém, nenhum político, nenhum general podia falar em unificação sem responder uma única pergunta impossível: o que você vai fazer com o Papa? No sul, o maior estado em população, o Reino das Duas Sicílias. Governado pelos Bourbon, travado no tempo economicamente na Idade Média, o povo mais numeroso da Itália era também o mais pobre e o mais distante de qualquer ideia de nação. E aí no canto noroeste, um único estado diferente de todos os outros, o Piemonte e Sardenha, independente, com uma constituição funcionando, sem estrangeiro mandando. Quando você olha esse mapa, a pergunta não é: a Itália vai se unificar? A pergunta na verdade é: como diabos alguém unifica isso? Essa situação, uma Itália rica explorada por estrangeiros, um país dividido enquanto outras nações se fortaleciam, começou a despertar um sentimento que vai transformar o século XIX, o nacionalismo. A ideia central é que um povo que compartilha língua, cultura e história tem o direito e o dever de transformar sua própria nação. Um nacionalismo italiano precisou ser construído, porque no começo do século XIX a maioria dos italianos não se considerava italiano. Um camponês siciliano e um comerciante de Milão falavam dialetos tão diferentes que mal se entendiam. Não havia identidade comum. Então, o que os intelectuais fizeram? Foram buscar essa identidade na história e na cultura. Resgataram Dante Alighieri como símbolo de uma língua italiana comum. Lembraram a grandeza da Roma antiga e do Renascimento, e disseram: somos herdeiros de tudo isso. A divisão e o domínio estrangeiro são uma humilhação que precisa ser revertida. O político Massimo d'Azeglio resumiu bem esse desafio depois que a unificação aconteceu. Ele disse: fizemos a Itália. Agora precisamos fazer os italianos, porque um país pode ser criado no papel, mas a identidade nacional precisa ser assinada nas escolas, no exército e na imprensa. Um dos principais responsáveis por transformar essas ideias em movimento político foi Giuseppe Mazzini. Mazzini não enxergava a nação como simples conveniência política. Para ele, era uma missão quase sagrada. Ele acreditava que Deus havia dividido a humanidade em nações e que cada uma tinha um papel a cumprir na história. A missão da Itália seria liderar a Europa em direção à liberdade. Isso dava ao movimento a força quase religiosa. Em 1831, no exílio em Marsella, ele fundou a Jovem Itália, uma organização que funcionava como rede secreta, com células em toda a península. Recrutava principalmente estudantes, advogados e militares jovens. Foi assim
que um certo Giuseppe Garibaldini entrou para o movimento. A jovem Itália organizou diversas tentativas de revolta armada em 1833, 1844 e 1848. Todas fracassaram, mas cada fracasso, paradoxalmente, aumentava o mito de Mazzini e recrutava mais simpatizantes. O movimento crescia mesmo perdendo as batalhas. E aqui está a tensão central. Mazzini queria uma república, nascida numa revolta popular. Já Cavour e Piemonte queriam uma monarquia constitucional. No fim, a unificação aconteceu do jeito de Cavour, e Mazzini morreu sem ver sua república. O combustível foi popular, o motor monárquico. O Piemonte era o único estado com uma constituição liberal funcionando, chamada de Estatuto Albertino, aprovada em 1848. Isso atraía liberais de toda a Itália que precisavam fugir da repressão austríaca. Quando Camillo de Cavour se tornou primeiro-ministro em 1852, ele transformou o Piemonte sistematicamente, modernizou a economia com ferrovias e livre comércio, profissionalizou o exército e construiu prestígio internacional. Chegou ao ponto de enviar tropas para a Guerra da Crimeia, um conflito que não tinha nada a ver com a Itália, apenas para sentar à mesa com as grandes potências europeias. A estratégia de Cavour era clara. A Áustria nunca sairia da Itália voluntariamente, seria preciso expulsá-la militarmente. E para isso o Piemonte precisava de um aliado poderoso. Esse aliado foi a França, governada por Napoleão III. Em 1858, Cavour negociou em segredo o Acordo de Plombières. A França lutaria ao lado de Piemonte contra a Áustria, e em troca o Piemonte cederia Savoia e Nice à França. O plano exigia que a Áustria atacasse primeiro. Cavour então o provocou com mobilizações militares, até que Viena, sem paciência, emitiu um ultimato e atacou em 1859. Era exatamente o que Cavour queria. A guerra franco-piemontesa contra a Áustria foi rápida e decisiva. As batalhas de Magenta e Solferino, em junho de 1859, foram vitórias aliadas, mas com a carnificina brutal. Aqui acontece algo inesperado. Napoleão III, chocado com as baixas e com medo de que a Prússia entrasse no conflito, assinou um armistício às costas de Cavour, em Vila Franca. O resultado foi parcial. O Piemonte ficou com a Lombardia, mas o Veneto continuou austríaco. Cavour ficou furioso e chegou a renunciar, mas o processo tinha começado e não havia mais como parar. Os ducados do norte aproveitaram o caos para fazer votações populares e se unir ao Piemonte voluntariamente. A Itália do norte estava se unificando, faltava o sul. E é aí que entra a próxima pessoa. Enquanto Cavour atuava pelo norte com diplomacia e guerras, uma figura completamente diferente entrou em cena pelo sul. Garibaldi era republicano, havia sido recrutado pela jovem Itália de Mazzini anos antes, mas era também um pragmático, entendia que naquele momento histórico a unificação era mais importante do que a forma do governo. Em 1860, com cerca de 1.000 voluntários, os famosos camisas vermelhas, ele partiu da Ligúria em direção à Sicília. A expedição dos 1.000 foi um dos feitos militares mais extraordinários do século XIX. Em poucos meses, Garibaldi conquista todo o reino das duas Sicílias, com uma força irregular contra um exército regular bem maior. E então, vem uma decisão que define o caráter da unificação. Garibaldi, que poderia ter fundado uma república no sul, entrega os territórios conquistados ao rei Vítor Emanuel II, um republicano oferecendo seu triunfo a um monarca. Esse gesto simboliza bem a contradição que o projeto de Mazzini não conseguiu resolver. O movimento popular existia, o heroísmo existia, mas o poder ficou com a monarquia. Em 1861 foi proclamado o Reino da Itália, com Vítor Emanuel II como rei. Mas a unificação ainda estava incompleta. O Veneto, onde fica Veneza, ainda era austríaco. A solução veio em 1866, quando a Itália se aliou à Prússia em uma guerra contra a Áustria. A Prússia venceu. A Itália ganhou o Veneto como recompensa. Roma era o caso mais complicado. Os estados pontifícios ainda existiam, protegidos militarmente pela França. Em 1870, a Prússia declarou guerra à França. Napoleão III precisou retirar suas tropas de Roma. E em setembro de 1870, o exército italiano entrou na cidade. Roma se tornou a capital da Itália. A unificação estava finalmente completa, pelo menos territorialmente. Mas é importante dizer, unificar um território não significa unificar uma cidade. O país herdou uma divisão profunda entre o norte industrializado e o sul agrário e pobre. A tensão entre o papado e o Estado italiano só seria formalmente resolvida em 1929, com os Tratados de Latão. E o desafio de fazer os italianos criar uma identidade nacional compartilhada levaria décadas. O ressurgimento foi um triunfo político. O que veio depois foi uma história muito mais complicada.